O Santos jogou 10 segundos e depois dormiu. A frase não é minha, ela é do treinador do Santos, Odair Hellmann, e foi captada pelo repórter Felipe Brizola do Premier durante a transmissão. Essa frase curta é bastante precisa para resumir o que foi esse Santos 1, Botafogo de Ribeirão 0 pela terceira fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira na Vila Belmiro. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba esse e outros vídeos assim que eles forem publicados. Deixe um like também para que o YouTube recomende o meu conteúdo assim que ele for ao ar. E se você gostou desse vídeo, gostar desse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram para que o maior número de pessoas possa ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá certo? Mas vamos fazer aqui uma análise pós-jogo desse Santos e Botafogo pela terceira fase da Copa do Brasil. Talvez a melhor notícia desse jogo é que agora o Santos avança, coloca mais 3,3 milhões de reais no bolso e pode virar a chave, pensando agora no Campeonato Brasileiro, torneio esse em que o Santos ainda não venceu e sequer marcou gols. Mas vamos falar do jogo do Santos, né? Rememorando a frase do começo do vídeo, Santos joga 10 segundos e depois dorme. Apesar de ter vencido, de ter ganhado o jogo, passado de fase, sempre citando aquele ditado popular, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira. O Santos se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil com um futebol pavoroso. Essa que é a verdade e foi essa a expressão que eu coloquei na arte do vídeo, como vocês puderam ver. Tire o gol de cabeça do Santos na cabeçada do Messias. O que mais o Santos produziu no jogo de hoje? Qual foi o grande lance que você vai se lembrar, se for resumir para algum colega, a atuação do Santos no jogo de hoje? Não tem. Porque o time do Santos, mais uma vez, mostrou pouco repertório, mostrou um futebol preguiçoso, alguns jogadores com atuações horríveis. Não jogou bem, mas classificou. Vai ter alguém aqui que vai dizer, né, citando aquele bordão do narrador Enio Rodrigues, lendário narrador, o que vale é bola na rede. O Santos meteu 3 na rede do Botafogo, 1 hoje e 2 na semana passada, retrasada, perdão, e se classificou. Mas a gente não pode ser estritamente resultadista, a gente tem que tentar olhar a coisa de uma forma mais ampla e o jogo de hoje é bastante preocupante. Vou dar aqui alguns números para vocês, tá? O jogo inteiro, no primeiro tempo e depois no segundo, o Botafogo de Ribeirão Preto teve mais posse que o Santos, 56-44. O primeiro tempo acaba com o Botafogo tendo dado 13 finalizações e o Santos apenas 3. 2 no gol do Botafogo, 0 do Santos. O Botafogo, se fosse um time um pouco mais qualificado, já poderia ter aberto o placar, feito gols no primeiro tempo. No jogo em geral, mas no primeiro tempo, sobretudo no primeiro tempo, porque o volume do Botafogo foi melhor. Mas o jogo acaba com o Botafogo, como eu disse, tendo 56% de posse de bola contra 44% do Santos. 21 finalizações do Botafogo, 9 do Santos. Aí as finalizações no gol se equiparam um pouco, termina 5-5, porque o Santos, na base da empurrância, né, depois de um chacoalhão que deve ter tomado do Odair no intervalo, jogou para o gasto ali, pelo menos correu um pouco no segundo tempo. Ainda números do primeiro tempo, o Marcos Leonardo tocou na bola só 9 vezes. Quem mais tocou na bola do Santos em 48 minutos foi o Lucas Pires, com 33 vezes. Se o seu centroavante, se o seu homem-gol toca na bola 9 vezes apenas em 48 minutos, quase um toque a cada 5 minutos, algo não está bom nesse time. O seu centroavante, o seu homem-gol, é um mero espectador que fica correndo atrás dos zagueiros adversários, trombando, recebendo chutão. E para mim, o resumo do primeiro tempo dessa partida é um lance em que o João Paulo pega a bola, o Bauerman e o Messias estão abertos, os laterais estão abertos, não aparece nenhum volante, nem o Dodi, nem o Fernandes. O João Paulo dá um bico para frente na direção do Soteldo com o seu 1,5 m de altura, o lateral do Botafogo sobe sozinho e cabeceia. Esse é o reflexo do primeiro tempo do Santos, um time que não tem repertório, que vive de chutão, de lançamento, de bola longa e que num lance como esse não tem um jogador para aproximar para que o Santos saia por baixo. No segundo tempo, como eu disse, o time muda um pouco. Felizmente o Odair faz trocas logo no intervalo, né? Porque
Como eu disse, o repórter do Premier trouxe alguns relatos do comportamento do Odair ao longo do jogo, e ele não parecia nada contente. E estranho seria se estivesse contente com o futebol horripilante que o Santos apresentou no primeiro tempo. Então ele volta com o Gabriel Inocêncio no lugar do Lucas Pires, que eu já adianto aqui, para mim, o pior em campo, e o Ângelo entra no lugar do Mendonça, o segundo pior em campo. E aqui, já aproveitando um breve parênteses, hoje eu não vou fazer jogador a jogador, porque eu achei o jogo muito fraco. Aqui um parênteses que eu quero dizer. A fase do Ângelo é boa? Não, não é. O Ângelo tem problemas com finalização? Sim, ele tem. O Ângelo deveria ter mais sede de fazer gol? Sim, deveria. Mas é inadmissível que ele seja a reserva do Mendonça. Primeiro que o Mendonça, o apelido dele é Speed Mendonça, mas o Speed até agora a gente não viu. É um jogador que não corre, que não se esforça, que não consegue dar um drible, e falando o português correto, me desculpe, nada contra o jogador, nem o conheço. Tropeça na bola. O Santos comemorou que teria dado um chapéu no São Paulo pela disputa, pela contratação do Mendonça. Nessas horas seria bom ser o São Paulo por não ter que pagar o salário alto para um jogador dessa natureza que não entrega absolutamente nada. Então, o torcedor pode ter todos os motivos para pegar no pé do Ângelo, mas em nenhum cenário possível, quem entende o mínimo de bola há de concordar que o Ângelo é melhor que o Mendonça e deve jogar. Então, só queria dizer isso porque, felizmente, o Odair fez essas trocas no intervalo. Aí, no segundo tempo, o time do Santos tenta alguma coisa. Aos 5 minutos saiu o gol do Messias numa jogada de escanteio cobrada pelo Lucas Lima, mais um gol de bola aérea que o Santos faz, de escanteio, já tinha sido assim contra o Ceilândia, por exemplo, faz um gol contra o Blooming, a mesma coisa, então parece que a única coisa que o Santos tem é isso, num jogo em que nada dá certo, pelo menos num escanteio o gol cai do céu, o gol cai como um achado e o Santos fez o gol, não faz mais que a sua obrigação, vence o time do Botafogo, que, como eu disse, se tivesse um pouco mais de qualidade, poderia ter descido para o vestiário com um placar confortável. E aqui vale dizer, para você que não viu o jogo, comparando o time que o Adilson Batista escalou no jogo de ida para o jogo de hoje, ele poupou 4 jogadores. O Botafogo é líder da Série B, venceu os 2 jogos que disputou. O Adilson Batista veio para a Vila com resultado adverso. Parece que já não estava muito empenhado em reverter o placar, poupou boa parte dos seus jogadores titulares, então isso também já diz muito sobre o jogo, que foi de um nível técnico sofrível, essa que é a verdade. Então, basicamente do jogo é isso, gente, que eu queria falar para vocês. O resumo é esse, o Santos joga mal, joga pessimamente, apresenta um futebol pavoroso, sem nenhum repertório, Um jogo como esse, em que o Botafogo também não queria muita coisa com o jogo, apesar de ter tido mais volume, o Odair sempre preso com esse esquema com 2 volantes, 4-3-3, enfim, já foi tema do outro vídeo, vou deixar aqui para vocês na tela final, convido vocês a assistirem o vídeo também. Preso nas mesmas ideias, um time que não tem repertório, o Marcos Leonardo fica de costas trombando com o zagueiro, não tem uma jogada criada, uma bola enfiada para ele, muito chutão, muito lançamento, um time que, como foi bem destacado na transmissão pela Aline Calandrini, que jogou no Santos, os volantes do Santos tendo que cobrir muitas faixas do campo, a recomposição muito ruim, os pontas do Santos não voltam, é um time meio indolente, meio preguiçoso. Talvez pode ser que porque o time não correu tanto, porque a classificação já estava encaminhada, mas é muito preocupante que esse seja o desempenho do Santos. Vai haver o sorteio para a próxima fase, fico imaginando quem o Santos pode enfrentar e como o Santos vai enfrentar esse time. Já pensou se o Santos pega o Fluminense na próxima fase? Com a intensidade que o Fluminense joga, os volantes do Santos expostos, esse descompromisso tático, essa falta de vontade tática, depois só estoura lá atrás nos volantes e na zaga. Então, como eu disse no início do jogo, no início do vídeo, perdão, a melhor notícia desse jogo é que o Santos avança na Copa do Brasil, coloca mais de 3 milhões no bolso, porque no mais é um jogo de um nível técnico sofrível, em que o Santos pelo menos fez a sua obrigação de vencer em casa. E antes de terminar, eu não poderia esquecer disso, não poderia deixar de comentar o papelão que a decisão da diretoria de cobrar ingresso
para esse jogo. Se você não sabe o que aconteceu, o Santos pagou no jogo de hoje o último jogo daquela punição pela invasão de campo naquele jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Jogou contra o Iguatu de portões fechados e dessa vez o STJD permitiu que o Santos abrisse os portões para mulheres, crianças de até 12 anos, crianças, né? E PCDs, né? Pessoas com deficiência. Aí, ao invés de deixar gratuito ou cobrar um valor simbólico, R$5, R$10, ou quem sabe até pedir 1 quilo de alimento não perecível, qualquer coisa do tipo, o Santos resolve cobrar R$40 no ingresso e aí o jogo termina com, eu anotei aqui para dizer para vocês, 1.788 pessoas. Era uma oportunidade da Vila estar lotada de crianças, lotada de mulheres, de pessoas que pudessem vir de outras cidades ali do litoral paulista, mas não, o Santos cobra R$40 e joga para 1.788 guerreiros e mini guerreiros, né, as criancinhas que viram esse futebol pavoroso do Santos, mas pelo menos venceu, avançou, é isso que a gente vai comemorar, mas é muito preocupante que esse seja o desempenho do Santos, que agora vai enfrentar o América Mineiro no sábado às 6h30 na Vila Belmiro, e não se enganem, tá? Se você abrir a tabela, você vai ver o América Mineiro em último com 2 derrotas, perdeu de 3-0 do Fluminense, perdeu de 3-0 do São Paulo, mas os resultados não refletem o que o América Mineiro jogou nessas 2 partidas, é um time bastante organizado. Contra o São Paulo, o Rafael, goleiro do tricolor paulista, foi um dos principais nomes em campo, então o resultado poderia ter sido diferente. E contra o Fluminense, no primeiro tempo, o América joga bem, no segundo dá uma desandada ali no creme e o Fluminense atropela, faz 3. Mas o time do América é muito bem organizado, bem treinado pelo Wagner Mancini, e esse jogo de sábado não vai ser fácil. Lembrando que quase no começo de maio, o Santos ainda não venceu nenhum adversário de Série A. Empatou com o Corinthians, empatou com o Atlético Mineiro, perdeu de Grêmio, São Paulo e Palmeiras, esses 2 últimos do Campeonato Paulista. Então, sábado, o Santos tem uma parada dura, uma parada indigesta, mas tem a obrigação de vencer diante do seu torcedor, já que em 6 pontos do Campeonato Brasileiro, o Santos só somou 1, e a gente sabe que os pontos perdidos no começo do Brasileiro, lá no fim do ano, novembro, dezembro, fazem falta, tá certo? Então esse é o análise, o resumo do jogo de hoje, mais um jogo preocupante, como eu falei. Quero ouvir o que você tem a dizer, diga aqui nos comentários o que você achou do jogo de hoje. Se gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos, diga a eles que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube. Conto com o seu engajamento, com o seu compartilhamento para crescer com o canal cada vez mais. E repetindo o que eu disse no começo do vídeo, se você está chegando aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e habilite as notificações para receber esse e outros vídeos assim que eles forem publicados. Nos vemos no próximo vídeo, provavelmente um pré-jogo de Santos e América Mineiro. E, enfim, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.